E aí, Thali, nós saímos de lá e estávamos pensando assim, nossa, ele fez tão pouca pergunta, mas você começa a lembrar, ele não fez pouca pergunta, não, ele fez muitas perguntas. No entanto, Thali, ele fez uma pergunta, uma única pergunta, que não tinha resposta no formulário. Olá, viajantes! Eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, um dos vídeos que vocês mais pedem por aqui, relato de clientes que tiveram o visto americano aprovado, que é o caso do nosso querido cliente aqui, Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Thali, você? Tudo ótimo. Obrigada pela presença, por aceitar o convite, né? Para De mim é dar o uma seu honra. relato aqui. O Para mim é uma honra. O Antônio, gente, vou falar para vocês que ele quase me matou do coração, porque ele saiu do consulado e aí ele me mandou um vídeo todo sério. Vou mostrar aqui para vocês, se o Antônio me permitir. Oi, pessoal. Então, nós viemos do consulado, estamos no hotel agora e nós queríamos dizer, quem falou aprovado? Conseguimos! Me mandou Sim. um vídeo todo sério, quase me matou do coração. Hoje, segunda-feira, faz exatamente 7 dias que você foi na entrevista, certo, Antônio? Que dia que foi? Foi no dia 7? Dia 7, isso. E hoje é dia 14, estamos gravando, então no dia 7 ele fez a entrevista, saiu, me mandou esse vídeo ali que vocês viram. E que dia que você recebeu o visto em casa? Foi na quinta-feira de manhã. Quinta-feira, muito 3 rápido. dias. Foram 3 3 dias dias. para Exatamente. confecção do visto e para você receber na sua casa. Exatamente. A data do visto no passaporte está dia 8. Aí Já ele emitiram na foi terça. postado no dia 9 e no dia 10 chegou aqui. Nossa, muito rápido. É que muitas pessoas têm medo, será que dá tempo e tal? E eu vejo que está chegando bem, bem rápido os vistos. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos conhecer um pouquinho mais o Antônio, porque quem sabe a situação dele pode ser mais ou menos a sua situação, pode, quem sabe, ajudar aí quem está na dúvida de tirar o visto. Eu tinha até comentado com o Antônio que o caso dele, ele é aposentado, certo? Certo. O Antônio é aposentado, mas continua trabalhando até Continuo hoje. trabalhando, sim. E é o caso de muitos clientes meus. Tem muitos clientes que têm medo. Olha, eu aposentado, será que o consulado não vai achar que agora eu vou ficar lá nos Estados Unidos, recebendo a minha pensão no Brasil e trabalhando lá? Tem muita gente que tem esse medo, sabe? E então é legal você dar o seu relato aqui. Vou deixar já o Antônio contar, vou falar mais um detalhe importante sobre o caso dele. É que você tem algum parente lá, Antônio? A minha filha e o meu genro moram nos Estados Unidos. Eles foram na véspera do fechamento da pandemia. Eles entraram nos Estados Unidos e fecharam daí por causa da pandemia, ou seja, está completando 2 anos que eles estão lá. Eles foram com visto de trabalho. Meu genro teve convite de uma empresa americana para trabalhar lá e pediram o visto pelo Rio de Janeiro, consulado do Rio de Janeiro, e foram aprovados e foram para lá. Está completando 2 anos aí no final do mês que eles estão lá. Que legal, é importante falar. Então, o genro é brasileiro igual, não é que a sua filha casou com americano, os dois são brasileiros e estão lá. Os 2 brasileiros, sim. Legal. Então, eu vou deixar agora você contar um pouquinho. Conta para nós primeiro como que você chegou até nós, Antônio. Eu não sei como que você chegou até nós. Então, a Carolina, minha filha, que mora nos Estados Unidos, ela estava muito eufórica para que a gente fosse. Ela está grávida, vai ganhar o bebê agora no final de abril. Então, ela queria que nós estivéssemos... Já? Exatamente, queria que nós estávamos com um barrigão enorme, queria que nós estivéssemos lá, e começou a pesquisar, e encontrou você, eu acredito que foi no Instagram. Foi ela que me indicou. Ela disse, pai, eu vi um vídeo, ou foi no YouTube, não lembro, eu vi um vídeo da Thali, e aí ela viu que o seu DDD era 42, que era meio próximo aqui, eu sou de Curitiba, você de Ponta Grossa, dá 100 quilômetros de distância. Se precisar alguma coisa, vocês estão próximos, ela me indicou. E aí foi onde eu te procurei, né, e você começou daí a me dar as dicas e tudo, e fui muito, muito bem assessorado, e aí deu tudo certo lá, né. Aí eu fui, não sei se nós já falamos, mas eu fui no consulado de
Porto Alegre, em função de que era o que tinha a data mais próxima, né, Thalita? Não sei se você lembra, nós conseguimos esse agendamento para agora, para o dia 7, lá em novembro do ano passado. Então, mesmo assim, demorou aí 3 meses, né? Demorou 3 meses para a gente chegar lá. O bom é que o consulado aqui de Porto Alegre faz tudo num dia só, vocês foram, resolveu e voltaram, certo? Exatamente. Então, a gente foi, chegamos lá, deixamos tudo no hotel, fomos com dinheiro no bolso, pegamos táxi, que não dava para pegar nenhum. Onde vocês se hospedaram, às vezes, para dar... Nós estávamos no Ibis aeroporto. Tá? Então, não era próximo ao consulado, tinha que ir de táxi, realmente. Então, a gente ficou meio temeroso de pegar e deixar as nossas coisas naqueles locais lá, nos guarda-volumes. Então, a gente deixou tudo no hotel. A gente foi com os documentos, com dinheiro no bolso e só. E isso até depois eu acabei me arrependendo um pouco, porque quando a gente saiu do consulado aprovado, a gente queria contar para alguém, queria contar naquela euforia, e não tinha celular, não tinha nada, né? Então, tivemos que procurar um táxi daí, porque também não podia ser um Uber, porque nós estávamos sem celular, mas, enfim, a gente preferia, na próxima vez, daqui a 10 anos, a gente vai deixar no guarda-volume. Então, aí a gente chegou lá muito cedo, né? Nossa entrevista era para 10 horas, nós chegamos em torno de 9 horas, mais ou menos, tinha muita gente lá fora, muita gente, um calor incrível, né? E aí eles estavam chamando ainda as pessoas do agendamento das 9 horas. Aí entraram todas das 9, depois entraram das 10, e aí fizeram a fila das 9h30, depois fizeram a fila das 10. Entramos, passamos por aquela segurança toda lá, né? Muito rígido, né? Muito organizado tudo lá. Muito organizado, muito organizado. Então, e aí na hora que eu fui passar, apitou o negócio lá, eu não sei... Por causa do cinto? Não, tinha tirado o cinto. A única coisa que eu lembro que eu tinha de metal era o botão da calça jeans. Era a única coisa, assim. Aí, depois passaram aquele aparelho e tal, beleza, passei. A Dete, a minha esposa, já estava lá dentro. Aí passamos, a gente daí passa por um guichezinho não, um balcãozinho, tipo uma recepção. Um detalhe, eles só pediram lá fora ainda a confirmação da DS, do agendamento, a fotografia e o passaporte, só. Só isso. Então, aqueles outros documentos lá não pediram nada. Aí eles já dobram, deixam organizadinho, botam clipes e você entra. Lá dentro, eles colocam daí essa etiqueta aqui atrás do passaporte. E aí você deixa o passaporte ali e vai lá para a sala onde tem as cadeiras lá. Um monte de guichês, deve ter acho que uns 15 guichês, e a nossa senha era 179. Uma coisa que eu achei estranho é que eles não chamam pela sequência da senha. Não. Estavam chamando 150, foi para 160, depois chegou 170, 180, voltou para 150, 160, não sei o porquê. E aquilo vai te deixando muito nervoso, sabe? Porque você diz, meu Deus, quando é que vão me chamar, né? Passou a minha senha. Eu tava tranquilo assim, Thali, mas na verdade, mesmo tranquilo, você fica um pouco agoniado, né? Você não sabe o que vai acontecer ali, né? Mas, enfim, chegou a nossa vez, nós fomos. Eu vi um vídeo seu de um rapaz que fez em Porto Alegre, agora, semana passada, ou essa semana ainda que você gravou um vídeo. E, se não me engano, ele foi no guichê 11, assim como nós. Nós fomos no guichê 11, era um senhor. Aí você chega lá, ele, obviamente, cumprimenta, muito educado, tira a impressão digital ali. E aí, Thali, nós saímos de lá e estávamos pensando assim, nossa, ele fez tão pouca pergunta, mas você começa a lembrar, ele não fez pouca pergunta, não, ele fez muitas perguntas. Eu até tentei contar, mais do que 10, foram 10, 12, 15 perguntas. No entanto, Thali, ele fez uma única pergunta, que não tinha resposta no formulário. As outras perguntas,
todas, sem exceção nenhuma, eram perguntas de coisas que estavam no formulário. E isso aí, para mim, indicou bem, é que depois você sai e você não para de pensar, tua cabeça continua pensando, né? Aí prova que um formulário bem feito, né, é importante para que ele estava com o formulário, obviamente ele estava com o formulário na tela. Então ele começou perguntando, para onde vocês vão? Primeira pergunta. Aí eu falei, eu digo, vamos para Clermont. Ele disse, Flórida. Eu disse, é isso, ao lado de Orlando. Aí ele já perguntou, quem vocês vão visitar lá? Né? Então, ele já estava ali sabendo que nós íamos na casa, eu disse assim, nós vamos na casa da minha filha, do meu genro. O que seu genro faz? Não, antes ele perguntou, como é que eles foram para lá? Eu disse assim, eles foram com visto de trabalho. Eu não sei dizer o código, mas é visto de trabalho. O que seu genro faz? Meu genro é data cientista numa empresa americana. E eu fiz questão de dizer que ele trabalhava numa empresa americana para provar que ele estava, mas eu estava com toda a documentação ali provando que ele estava legal, né? E nessa hora, eu perguntei, eu tenho documentos aqui, tem inclusive o último contra-cheque da última semana aqui, se o senhor quiser. Ele disse, não. Tipo assim, ele não queria ver meus documentos, ele não viu documento nenhum. Aí uma pausa aí, Antônio, você tirou da pasta para dar ou você só ofereceu? Ofereci. Perfeito, é isso mesmo. Só ofereci, eu disse assim... Porque para eles é muita falta de educação quando a pessoa tire, mas oferecer é 10, eu sempre indico. Não, eu perguntei, eu falei, eu disse assim, eu tenho aqui o último contra-cheque dele, se o senhor quiser, eu posso... Não precisa. E aí ele continuou fazendo as perguntas, ele perguntou isso, tá, o que vocês fazem? Eu disse assim, nós somos aposentados, porém eu continuo trabalhando. O que você faz? Tudo isso no formulário, você concorda comigo? O que você faz? Eu disse, eu sou analista de processos. E em que empresa você trabalha? Aí eu disse o nome da empresa. E antes da empresa onde você trabalhou? Aí eu falei o nome do local onde eu tinha trabalhado. Aí ele se dirigiu a Dete, a minha mulher, perguntou, e você? Ela disse, eu sou aposentada. Qual foi o último local do teu trabalho? Eu trabalhei tal. Tudo estava ali. E o legal é que a gente... ela estava muito nervosa. A minha mulher estava assim, sabe? E ficou mais nervosa depois ainda, quando foi aprovada. Ela disse, me segure que minhas pernas estão bambas. Uma questão bem legal, só para mim não esquecer, Antônio, muita gente está na sua situação, retirado ali, aposentado, e está fazendo outra coisa e não coloca na DS, e isso acaba gerando um conflito lá na hora. Por exemplo, se você só colocasse a tua ocupação principal, que aquela vez que você me falou, sou aposentado, mas continuo trabalhando, eu falei, vamos colocar os dois, então. Os dois. A gente fez até aquela correção, né? Exatamente, fizemos uma correção, ajustamos, né? Porque o Antônio, a gente fez tudo pelo WhatsApp, a gente não se conheceu antes, nada. Ele mandou para mim os dados, a gente preencheu, ele tinha que arrumar umas coisas do trabalho, arrumamos, depois arrumamos de novo, né, até ficar tudo certinho. E imagina se ele chega lá na hora, sou aposentado, mas trabalho. Aí na DS dele não ia estar batendo, mas aqui não colocou nada na DS que está trabalhando ainda, certo? Exatamente. Depois disso, ele perguntou qual era a somatória da nossa renda, do casal. Eu falei, e aí ele perguntou se nós tínhamos mais um filho, né? Perguntou se vocês têm mais um filho. Nós dissemos sim, temos um filho solteiro que mora conosco. Aí ele disse, ok, o visto de vocês foi aprovado. Nessa hora... Legal, né? Só alegria. E ele perguntou alguma coisa de bens para vocês têm casa, carro? Nada. Não perguntou? Nada. Levei documento da casa, levei documento dos carros, levei tudo, mas ele não perguntou nada disso, nada. Como eu falei, ele perguntou só o que estava no documento. E a única coisa que ele perguntou que não estava era sobre o seu filho? Sobre o meu filho, única coisa. E daí isso eu não tinha onde pôr no documento lá, né, no formulário no 10.160. O resto, tudo estava lá. E você levou algum documento para provar lá as coisas? Então, as últimas coisas que eu levei de documento, eu peguei um documento do meu filho, para provar que nós tínhamos filho, e ele está fazendo faculdade, e uma declaração da faculdade, que é onde ele está
Está trabalhando. Depois, o resto, eu levei documento dos carros, levei documento, a gente tem 2 carros, levei documento da casa, levei, olha... Que tamanho que era a tua pasta lá? Uma pasta assim, agora... Cheia. E com relação ao meu genro e à minha filha, tinha aquela carteirinha lá, eu não lembro, autorização de trabalho, e mais o Social Security, e aí levei, eles têm uma casa, eles moram em casa alugada, um contrato de aluguel, os documentos da gravidez da Carolina, né, do médico, do hospital, que está previsto... A carta convite, exatamente. A carta convite foi uma das últimas coisas, inclusive, que a gente levou, né? E que você sugeriu que a gente fizesse, passei para eles. Aí ele contou toda a história ali na carta convite, inclusive, do bebê que vai nascer e blá, 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 blá. Mas nada disso. Não pediram absolutamente nada. Mas é aquela história. Qualquer coisa... Sim, é melhor você ter, né, e não usar, do que ele te pedir alguma coisa e você não ter como provar, né? Então, a tua assessoria nesse caso, e eu acho que nos outros também, foi muito importante em função disso, sabe? A gente ficou... Eu estava muito tranquilo, né? Quando a gente saiu de lá, a Dete deu um grito, eu digo que eu já sabia, né? Eu tinha uma confiança muito grande de que ia dar certo, que nós seríamos aprovados, porém, sempre fica aquele restinho, aquela duvidazinha, né? Foi legal. Que legal, e aí só agora arrumar as malas, porque já é mês que vem que nasce o netinho, né? Netinha nasce mês que vem, a coitada da Carolina já não consegue nem andar, tá com uma barrigona enorme, já tá entrando no 9º mês, né? E hoje, inclusive, ela começou a fazer, lá é diferente, né? As consultas, quando está no último mês, as consultas são semanais, são feitas 2 vezes por semana uma consulta. Bastante cuidado. Exatamente. E aí já fica... Eles não têm, em função da pandemia, eles estão sozinhos, não criaram amizades lá ainda, então é muito complicado, né, você cuidar de casa e sozinho, sem parentes, sem amigos, sem nada, né. Vai ser então, muito importante agora, né, a ida de vocês, nesse momento. Que legal, então eu fico feliz, olha, ver esse sorriso aí, a hora que me mandou o vídeo, aquele sorrisão que o visto foi aprovado, nossa, esse é o melhor salário para nós, né, aqui. Eu já te agradeci um monte, né, e quero agradecer aqui, em público, porque a Thalita foi primordial, né, a assessoria da Thalita foi muito importante. Uma coisa curiosa lá, que você assessora desde a roupa que você vai usar, os documentos que você vai levar, como que você deve se portar, né, aquela história mesmo que você acabou de falar, não vai tirar o documento e colocar lá direto na cara do não sei se ele é um cônsul ou o quê, mas tudo isso é muito importante. E lá, a gente via tinha gente que não sabia que não podia levar mochila, muita gente, não é pouca, não. Então, chegava lá, o guardinha lá fora, já, não pode entrar com celular, não pode entrar com não sei o quê, papapá. Aí eles já saíam correndo lá. Então, roupa, vestimenta. Então, lá eu vi gente de bermuda, homens de bermuda, mulheres com roupa comum, assim, não precisa ir com um vestido de gala, né? Mas a gente foi com uma roupa social. Um bom exemplo que você diz assim, imagine que você está indo para uma entrevista de emprego. Como é que você vai vestido para uma entrevista de emprego? Você não vai de camiseta. Eu fui de calça jeans, uma camisa meia social, mas não era uma calça jeans rasgada, desfiada, era uma calça jeans normal, enfim, mas você vê tudo que é tipo de gente, sabe? Lá, e você vê que realmente falta de um assessoramento. Não sei se foram aprovadas essas pessoas ou não. Na nossa frente, na fila, tinha uma senhora com uma filha numa situação muito parecida com a nossa. O filho dela trabalha também nos Estados Unidos,
casado e a nora estava grávida também. E o visto dela foi negado. Foi negado. Quando nós estávamos indo para o guichê, ela estava saindo com a filha, eu disse, e aí, tudo bem? Ela disse, não. Putz, aquela hora ali... Mesma situação de vocês. Exatamente, uma situação muito parecida. Mas eu não sei o por trás, né? Se ela era casada, né? Se ela era separada, eu não sei. Se levou documento, se a filha tá legal, a gente não sabe o que, né? Exatamente. Mas aquela hora que eu vi que ela foi negada, deu um friozinho na barriga. Mas eu tentei esquecer na hora da entrevista e foi bacana, assim, não gaguejamos, nem eu, nem ela. A DET, eles só perguntaram realmente do emprego, não gaguejamos, as respostas foram todas diretas, simples, sem enrolação, sem floreio, sem contar historinha. Perguntava lá quando era sim, sim, quando era não, não. Então, tranquilo, foi bem tranquilo. E isso eu sempre falo, né, para os clientes, eu sei que a gente fica observando a entrevista da frente, que chama atenção, só que aquilo, imagina, tinha tanta entrevista, podia ser qualquer caso na frente, foi justo um caso parecido, e isso eu já tive muitos clientes que ficaram totalmente desestruturados por escutar a entrevista antes. Eles falaram, Thali, quando chegou minha vez eu só pensava naquilo, eu fiquei perdido, eu pensei, aquele papel que pediram eu não tenho, e acabou estragando a... É uma coisa que nós fizemos, não foi proposital, mas foi bom, nós sentamos bem no fundo da sala, então nós não ouvíamos as outras entrevistas. Eu acho que isso foi bom até, para evitar aquele nervosismo. Aquele nervosismo, né? Mas que legal, Antônio, eu fico muito feliz, obrigada pela participação, obrigada pelo relato, e espero que possa ajudar aí alguns seguidores, né, que estão na mesma situação, que acharam que se encaixou um pouquinho com a sua história, que quem sabe pode ajudar também a realizar o sonho, certo? Espero que sim. Obrigada, tá, mais uma vez, Antônio. Deus abençoe muito você, a sua esposa, o netinho que está vindo lá nos Estados Unidos. Que vocês aproveitem muito mês que vem e mandem foto aí para nós. Pode deixar. Tá bom? Obrigado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser deixar também alguma pergunta para o Antônio, eu vou passar o vídeo para ele também estar respondendo aí para vocês. Deixa o seu like, se inscreva. Se vocês quiserem contratar assessoria, está aqui na descrição do vídeo o nosso telefone para vocês entrarem em contato. Somos uma equipe grande, então não posso garantir que vai ser atendido justamente por mim, mas somos uma equipe aí que com certeza está bem treinada para orientar, né, tirar suas dúvidas, e nos vemos semana que vem com mais um relato aqui no canal. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau!